Agora, olha, gente, já não se pode mais dizer que a terceira idade é sinônimo de cansaço, monotonia e resguardo, não, viu? O aumento da expectativa de vida no Brasil vem chamando a atenção de diversas áreas, como a medicina, o esporte também, o turismo e também, principalmente, o mercado de trabalho. Prova disso é o crescente número de idosos que permanecem em suas profissões ou que optam por retornar às empresas que já trabalharam. Que legal isso, né? Pois é, Fábio. Muitas organizações já constataram essa tendência no meio corporativo e viram nela uma oportunidade vantajosa para os negócios. Algumas empresas já ofertam vagas sem limite de idade. Uau. E outras optam pela criação de programas voltados diretamente à terceira idade. Mas também fica a pergunta, né, Dani? O que motiva os idosos a voltarem ao mercado de trabalho? Nós estamos preparados de verdade para preencher esse mercado sem resistência? Essas e outras perguntas serão respondidas agora aqui no Mais Vida pelo sócio fundador da Crowe, a oitava maior a empresa da rede global das áreas de gestão e auditoria. O nome dele é Marcelo Lico e ele vem aqui ao nosso programa para falar sobre a recolocação no mercado de trabalho na terceira idade. Vamos bater esse papo? Vamos lá, seja Marcelo. muito bem-vindo, Marcelo. Prazer recebê-lo aqui no nosso Mais Vida, viu? Bom, vamos lá então. A gente está falando aí sobre as empresas, né? E a gente descobriu que as empresas no Brasil praticamente não têm política de recursos humanos para qualificar, né? Reter ou qualificar os idosos. Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar esse quadro? Olha, na verdade, a maioria das empresas, né, pelo menos as pequenas e médias, não possuem políticas de recursos humanos, né, ainda. Embora a gente perceba uma evolução nesse sentido. Em relação à terceira idade, algumas grandes empresas já estão se preparando para isso e estão reservando um espaço, né, para esse perfil de profissional que tem muita experiência para buscar no mercado, né, e encaixar dentro dos seus quadros. Nós temos percebido isso. Agora, uma coisa que chama muito a atenção da gente, por que os idosos estão retornando ao mercado de trabalho? Por acaso tem algo a ver com relação a essa grande, vamos dizer assim, demanda de desempregados ou por acaso tem alguma coisa relacionada à questão financeira? Por que tem tanta gente voltando, né, que já estava aposentado, né, não queria mais saber de trabalho e está voltando ao mercado? Olha, eu acho que tem um pouco a questão do desemprego, né, da crise que nós estamos passando, mas eu também acho porque as empresas estão percebendo que precisa um pouco mais de experiência dentro dos seus quadros. Né? Nós podemos falar até da nossa própria empresa, que eu acho que é interessante. A gente vem de uma cultura na nossa profissão que você contrata um jovem como trainee e treina ele até chegar numa posição de diretor, até de sócio, que foi o meu caso. Só que a gente percebe que às vezes falta para esse jovem alguém do lado dele ou em cima, não sei, com experiência. Não é técnico, experiência de vida, experiência profissional, né? Então, a gente tem percebido lá na nossa empresa isso, que o nosso quadro, que era aproximadamente a faixa etária média, estava em torno de 25 a 30 anos, hoje ela está subindo. Hoje nós já estamos falando de 35 anos. Nós acabamos de contratar alguns profissionais lá acima de 50 anos. O último tem 59. Uau, que legal. Por isso que muito legal é até oportuno essa entrevista, porque a gente vivencia isso no dia a dia. Legal. E por que nós contratamos esse profissional de 59 anos na nossa empresa? O que foi recente isso, na semana passada. Nós tínhamos uma área muito bem formada, só que quem estava liderando a área é uma jovem de 23 anos. Muito boa tecnicamente, né? Mas eu precisava de alguém com senioridade, com experiência, para lidar com o contraditório, às vezes, junto aos clientes, para lidar com as equipes mais jovens e assim vai. Então, nós trouxemos esse profissional que está aposentado, tem muita experiência, está aposentado, e nós trouxemos esse profissional para trazer essa experiência junto à nossa equipe, nessa divisão. E que acaba tendo um ar mais de autoridade também, né? Eu não diria autoridade, não é essa palavra. Eu acho que é mais de senioridade mesmo, experiência, né? A gente quer experiência. Então, a gente pega aqueles jovens que hoje eles estão lá com toda aquela... nesse mundo de tecnologia, né? Diferenciado da nossa época de 20 anos atrás.
e pega isso, junta com a experiência, um profissional com bastante experiência de vida, inclusive, eu acho que dá uma bela mistura aí. Qual que é a área mais procurada, só por curiosidade, assim, para retornar? São todas, né? Mas eu acho que mais na área... Nós atuamos muito na área de contabilidade, de impostos, né? Administrativa, finanças, vamos falar finanças. Nós atuamos basicamente tudo que envolve finanças. Então, na área de finanças tem muitos profissionais com muita experiência. Eu vou dizer, minha mãe com R$50 na mão, ela passava o mês. Então, isso daí é certeza, finanças mas é a melhor área, Mas é que hoje em dia, R$50, a gente não está dando para comprar nenhuma garrafa d'água, né? Então, está bem complicado. Agora, é interessante também, Fabinho, que tem muitos idosos que estão chegando ali na aposentadoria ou que já se aposentaram e decidem continuar trabalhando, né? Eles não param, vou descansar e depois retorno. Não, eles decidem continuar na empresa. Por que você acha que isso está acontecendo, Marcelo? Olha, porque, assim, a gente percebe que, primeiro, com a situação atual, hoje, o idoso, ele não é idoso. Ele não é idoso. Ele tem muito para contribuir ainda para a sociedade. A longevidade aumentou, né? Exatamente. Então, eu acho que vai se aposentar, vai fazer o quê? Então, esse termo aposentadoria é meio relativo, na minha opinião. Porque você não vai se aposentar, uma pessoa que tem condições de trabalhar, tem inteligência, está atuante, vai se aposentar para fazer o quê? Ficar em casa? Não. Ele tem que contribuir de alguma forma. Então, ou ele vai buscar uma nova atividade, ou ele continua na área em que ele sempre atuou. Isso é muito comum, né? A gente percebe isso hoje em dia. Então, eu acredito que o profissional com experiência tem mercado para ele, se ele tem uma boa formação, né, obviamente, mas tem mercado para ele porque as empresas necessitam desse tipo de profissional. Agora, o que as empresas, que de repente tem uma série de empresas que estão nos acompanhando agora e falam assim, eu quero contratar alguém sênior, né? Nessa faixa de idade até da terceira idade. O que ela tem que fazer? Por onde ela começa para poder contratar um profissional assim? É interessante a pergunta porque você não encontra esses profissionais, né? Eles não, às vezes nem estão no mercado. Nem estão disponíveis, né? Então a empresa ela tem que montar um plano de recrutamento com esse fim. Tá. Né? Então existem canais para isso, né? Por meio dos trabalhos aí da área de recursos humanos das empresas e também de empresas especializadas que acabam localizando os profissionais. No nosso caso, no nosso setor, no nosso segmento, embora existam muitas empresas, né? Mas a gente, numa certa forma, tem uma ligação entre todas as empresas. Então, quando precisamos de um profissional, a gente pergunta para o colega que trabalha você conhece alguém e tal? Pô, nesse momento eu tenho uma pessoa que acabou de sair daqui por motivo qualquer, não importa. Mas eu indico. Então, existe muito essa troca assim, de informações sobre profissionais, executivos no caso, né, no nosso caso, que poderiam estar disponíveis para o mercado. Agora, ainda nessa linha, quais são as vantagens para a empresa de se contratar alguém com um pouco mais de idade? Eu acho assim, um jovem muito impetuoso, né? Muito imediatista. Então, você tem que ter o que a gente brinca com a cabeça branca, né? Às vezes, não, calma, não é por aí, vamos por aqui. Isso agrega muito valor para o negócio, para o nosso negócio, pelo menos, sim. Porque, às vezes, o mundo mudou muito, né? Nos últimos anos e tal. Então, as coisas não são uma negociação, às vezes, discutir conflitos. Isso no nosso trabalho ocorre muito, né? No papel de auditoria. O auditor, normalmente, é muito crítico e tal. Então, você tem a abordagem certa que você tem que ter com o seu cliente, né? Com o trabalho que você está executando. Então, às vezes, você pode falar a mesma coisa para o cliente, mas usando as palavras certas, vamos falar dessa forma. E, às vezes, nesse caso, um profissional com experiência, senioridade, que já passou por muitas situações, ele tem uma abordagem mais adequada, né? Junto a outra parte para evitar problemas, né? E desgastes. Bem. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre as vantagens, né, de se contratar alguém na terceira idade daqui a pouquinho, porque antes a gente tem um recadinho muito importante para dar para você aí de casa. E a gente continua falando sobre a recolocação no mercado de trabalho na terceira idade com o Marcelo Lico. Marcelo, vamos tirar mais algumas dúvidas aqui, não é não, Fábio? Com certeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe quem está conversando aqui agora um pouquinho sobre essa questão nos bastidores, né? Sobre essa questão da funcionalidade. E tem gente que está lá em casa assistindo a gente, falando assim, olha, eu quero me colocar me recolocar no mercado de trabalho. Qual que é o primeiro passo de quem está no passivo e quer
voltar à atividade? Olha, a primeira coisa, ele tem que atualizar o currículo dele, né? É o básico. Segundo, ver o nível que ele se encontra em termos de utilização de ferramentas e tecnologia, né? Porque hoje tudo é tecnologia. Então, se ele está preparado para utilizar uma internet, as ferramentas de relacionamento, que hoje você encontra muitos profissionais por esses sites de relacionamento, não é relacionamento, redes sociais, exatamente. Isso. Então, é importante ele estar inserido nas redes sociais. Existem redes sociais específicas, não só de bate-papo, mas de profissional, né? Para você colocar o seu currículo. Exatamente. Se apresentar para o mercado, né? Olha, minha experiência é essa, onde eu trabalhei, tudo isso agrega muito. Se atualizar, fazer curso, se for o caso, não precisa ser um investimento, se atualizar nesse sentido. E eu sempre digo também, né, eu acho que um dos principais ativos que o ser humano adquire no decorrer do tempo é o relacionamento, né? Buscar... Network, que a gente fala exatamente. atualmente. É chique isso, né? Network. Network, exatamente. Mas eu acredito que hoje a base para você desenvolver é você ter um bom network, né? Tá. Então, vai buscar seus relacionamentos antigos, e você consegue. E você consegue. Eu acho assim... Falando de novo um pouquinho da nossa situação, recentemente contratei uma profissional que trabalhei com ela há 30 anos. Quando eu comecei praticamente na profissão, ela trabalhava na empresa e eu precisava de uma pessoa do perfil dela e me indicaram. Poxa, eu não havia muitos anos, né? E contratamos ela por causa do perfil dela que eu conheci lá atrás. Legal, hein? Legal. Né? E ela é uma pessoa atualizada, tudo. Ela já tem mais de 60 anos. Começou conosco há pouco tempo também. E funciona. Ou seja, não dá para ficar parado. E veio por meio da rede de relacionamento. Que legal. Que bacana isso. Exatamente. Quer dizer, a pessoa, de uma forma ou de outra, ela continua inserida no mercado. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Não tem como a pessoa sair. Não, por exemplo, ela não pode se como isolar. apresentador de televisão. Calma, Fabinho, vai demorar, Fabinho, calma. Mas acontece alguma coisa que, de repente, sei lá, entra numa outra área, mas a gente acaba... O ponto é o seguinte, você não pode se isolar do mundo. Né? Então, é importante você dizer, tô por aqui e tal, como é que tá a vida? Tem que estar sempre movimentando. Exatamente. Se Deus quiser, vai até que nem o Silvio Santos. O Silvio Santos está com quanto? 88? Ninguém 88, sabe a idade real, né? Porque ele mente, então ninguém sabe. Dorme no formal, né? Dorme no formal, como a gente fala, né? É verdade. Então, o segredo, para quem está nos assistindo, é sempre se manter ali atualizado e sempre dar notícia de, oi, estou aqui, tô vivo. Existo. Exatamente. Muito bem. Se possível, vamos marcar um café, né? Uma outra coisa, na sua opinião, assim, de todas as vantagens de se ter que você citou aqui, qual que você destacaria que seria assim, a vantagem principal de ter uma pessoa da terceira idade numa empresa? Para a gente incentivar as empresas também, né? Experiência. A experiência é prática, é isso que você quer dizer? Experiência prática e de vida. De vida, de vida, experiência de vida. Porque você, no mundo corporativo, você tem situações do dia a dia que, na verdade, não é situação, não é técnico. Situações de vida. Administrar situações, conflitos. Eu acho que isso é mais importante. E aí, uma pessoa já com bastante experiência, senioridade, ela faz a diferença. Até no relacionamento da empresa, principalmente né? o relacionamento. É uma sabedoria diferente. Exatamente. A sabedoria é a experiência de vida mesmo. Obviamente que tem que ter um conteúdo técnico por trás, mas... Hoje, quando nós contratamos um profissional, assim, com mais senioridade, não é pela experiência técnica. Para nós, o técnico é básico. O fundamental, realmente, o que você pode agregar aqui para o meu negócio para ajudar a formar essa juventude que está aqui dentro, que são muitos, né? Isso é necessário. Então, eu não tenho dúvida que a experiência de vida é fundamental. Tá? Nesses casos, né? Muito bem. Muito legal. Pode deixar um recado, né? Então, para quem está nos assistindo, os nossos telespectadores aí que estão nessa faixa de idade aí, que estão, de repente, procurando aí uma inspiração para voltar ativa. Eu acho que o recado ele vale para os jovens, né? Que primeiro eles têm que respeitar um pouco, né, a experiência das pessoas que têm um pouquinho mais de idade. A grande maioria respeita, a gente percebe, mas sempre tem aqueles que acham que sabe mais, né? E
o que o pessoal chama terceira idade, né? Que é acima dos 65 anos, é isso, né? Eu não acho que tem terceira idade, eu acho que tem indivíduos com experiência. Então, aquele que quer continuar no mercado, ou voltar para o mercado, ele realmente precisa se atualizar, né? O mundo está mudando muito rápido, principalmente questão tecnológica. Ele precisa se atualizar e estar inserido no contexto aí de relacionamentos, né? E para buscar e tentar voltar para o mercado. Eu acho que esse tipo de profissional, ele se encaixa bem, se ele tiver uma boa formação, ele consegue se encaixar bem para poder trabalhar aí junto com os mais jovens, né? Muito bem. Muito bem. A gente quer agradecer a sua presença aqui hoje, Marcelo. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Eu me coloco à disposição no que precisar. E quem quiser também saber mais da Crow, o site está aqui na telinha, www.crow.com.br, e no Facebook Crow também, ó, do jeitinho que está escrito aqui para vocês, CROWE, tá ok? Obrigado. Tomara que mais e mais pessoas, né, mais pessoas da terceira idade estejam inseridas no mercado de trabalho.